pega o seu caderno, o seu lápis ou a sua caneta e o seu livro. Presta muita atenção agora nessa aula, que nós vamos falar de um assunto muito sério e eu quero que você estude com muita atenção. Brincadeira, gente, essa seriedade foi só uma encenação, porque hoje nós vamos estudar mais um modo verbal e esse modo verbal é o modo imperativo. E todo mundo fala que o modo imperativo é o modo da ordem. Será que é mesmo? Vamos juntos verificar isso. Se liga! Então vamos seguindo aqui com a nossa aula, tá bom? E a gente vai falar, como eu já disse, do modo imperativo. E quando a gente pensa em modo imperativo, é lógico que a gente vai pensar no verbo, porque é a classe gramatical ao qual essa modalidade se refere, certo? Então, nós precisamos lembrar que o verbo ele pode se flexionar de 4 maneiras: pessoa, primeira e segunda e terceira pessoa, número, singular e plural, tempo, presente, pretérito e futuro e modo. E a gente vai fixar hoje o nosso tempo, a nossa aula, justamente nessas questões do modo verbal, de um dos modos verbais. E aí a gente lembra que nós temos o quê? 3 modos verbais. E aí a gente precisa lembrar que temos o quê? 3 modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. E aí hoje nós vamos focar no modo imperativo do verbo. Só para você lembrar, só para você recordar, o modo indicativo ele vai ser o quê? Ele vai ser aquele que indica uma ação que provavelmente vai acontecer com certeza, né? Trabalhando reais possibilidades de concretização dessa ação, certo? Uma ação que seja verbal, de certeza comprovada, tá? Então, a gente diz que o modo indicativo ele é o modo do quê? O modo da certeza, tá? Ele vai ser importante também para a formação do modo imperativo. O outro modo que nós temos é o modo subjuntivo, que é o modo da dúvida, da incerteza. Nós trabalhamos com remotas possibilidades de concretização de uma ação. Diferente do modo indicativo, que nós temos uma certeza comprovada da realização de uma ação, no modo subjuntivo nós temos uma remota possibilidade. E aí o modo imperativo. A gente falou no começo da aula que todo mundo fala que o modo imperativo é o modo da ordem, né? Como esse meninozinho que vocês estão vendo aí na imagem, apontando o dedo com essa cara de bravo e de mandão. Mas será que o modo imperativo ele é só isso? Só ordem? Vamos ver aqui esses exemplos de orações. Nós temos: pare com essa brincadeira. Jogue o lixo fora, por favor. Resolva esse problema rápido. Vai fazer o dever de casa. Sai da frente. Para. Nós temos aqui essas 6 orações, todas elas têm verbos e todas elas têm verbos no modo imperativo, mas nem todas estão referindo-se à ordem. Por quê? Porque o modo imperativo não vai ser essa ordem. Por exemplo, quando a gente diz pare com essa brincadeira, aqui nós percebemos sim uma ordem, um comando direto para um interlocutor: pare com essa brincadeira. Mas, por exemplo, na segunda oração a gente tem jogue o lixo fora, por favor. Jogue o lixo fora, por favor. Nós temos o que aqui? Nós temos um pedido. Inclusive, nós temos um modalizador aí que é o por favor, que suaviza a intensidade da mensagem. Nós temos também esse resolva esse problema rápido. Aqui nós também temos um comando direto mais autoritário, mais duro, e não temos nenhum modalizador que suaviza a mensagem. Vai fazer o dever de casa. Quem nunca ouviu essa, né? Nós temos aqui também outro comando. Sai da frente, para, outro comando. Mas o modo imperativo, ele não vai ser só disso. Ele não vai ser só de ordem. A gente pode ver, como no exemplo do jogue o lixo fora, por favor, que nós temos outras opções de uso para o modo imperativo.
apesar dele ter esse nome imperativo, né? É necessário que se faça algo, há uma solicitação acontecendo quando o verbo está nesse modo. Então, nós temos que o modo imperativo, ele é um modo que vai expressar uma ordem, um pedido ou uma recomendação. Isso aqui de forma bem resumida, né? Nós temos lá, por exemplo, vai fazer a lição de casa. Uma ordem. Jogue o lixo fora, por favor. Era um pedido. Uma recomendação, não pise na grama. Entenderam? Então, nós temos aqui esses três vieses que o modo imperativo pode assumir. Então, respondendo aquela minha cara de mandona no começo da aula e aquele meu questionamento, será que o modo imperativo é só ordem? Nós já chegamos à conclusão de que não, o modo imperativo ele não é só ordem, tá? Então, grava aí. Ordem, pedido, recomendação, conselho, súplica, tudo isso vai se desdobrar no modo imperativo. Súplica porque eu posso dizer ajudem-me, ajudem-me. Ajudem-me é um verbo que está no imperativo, mas eu não estou fazendo ordem. Eu estou ali dentro do viés de pedido fazendo o quê? Uma súplica. Vamos seguir. Então, o modo imperativo ele é autoritário? Nós já vimos e entendemos que não. Por que eu posso dizer que não? Porque dependendo da situação de comunicação que um texto circula, no caso um texto no modo imperativo, ou do tom de voz que um locutor use, o uso do modo imperativo ele vai ou não poder ter esse sentido de autoritarismo e de rispidez. Por exemplo, como nas frases que nós vimos, se eu disser, jogue o lixo, por favor, suave, bem tranquilo, bem solicitação. Agora, se eu disser, jogue o lixo fora agora. Tom de autoritarismo, tom de rispidez. Então, lembrem-se, o uso dos modos verbais e de gêneros, quando a gente está estudando redação, por exemplo, vai depender da situação de comunicação. Então, ainda que a gramática da língua portuguesa estabeleça o modo imperativo como modo da ordem, a situação de comunicação, o objetivo do interlocutor, a maneira como esse interlocutor se expressa com os outros recursos para além do texto, vão definir também a característica desse modo verbal. Como a gente já conversou em aulas de redação sobre modalização, por exemplo, quando eu não quero que esse modo imperativo tenha esse caráter de autoritarismo e rispidez, eu vou usar os meus modalizadores. Por favor, por gentileza, por obséquio, tenha a bondade, você poderia, certo? E além disso, além dos modalizadores, muitas vezes para que não se tenha esse caráter de autoritarismo e rispidez no modo imperativo, eu posso levar esse verbo para o infinitivo, para a forma nominal do infinitivo. Por exemplo, ao invés de dizer não fume, os locais muitas vezes escrevem não fumar. Por favor, não fumar. Para não ter mesmo essa sensação de autoritarismo, rispidez, de ordem, certo? Então, existem maneiras de modalizar. Mas ainda que eu use a forma nominal do infinitivo, eu vou estar trazendo sim esse caráter, esse valor imperativo, certo? E aí, quando é que eu posso usar, por exemplo, o modo imperativo? Em receitas eu uso o modo imperativo quando tem assim, mexa bem, bata por tantos minutos, adicione 3 colheres de açúcar. Todos esses verbos, mexa, bata, adicione, estão no imperativo. E nem por isso tem um caráter de rispidez, mas faz parte da característica desse gênero usar verbos no modo imperativo. E ainda assim, existem variações. Adicionar 3 colheres de açúcar, bater em velocidade mínima, mexer por tantos minutos. Viu aí? Eu tenho essa variação do modo imperativo em sua forma pura, em sua forma natural, e tem o uso do infinitivo com valor de imperativo. Manuais você também vai ver, tutoriais você também vai ver o uso do modo imperativo, tá? Então agora eu quero resolver uma questãozinha com você, do livro de vocês, do PL, que está na página 198, só para a gente ver outro contexto de uso, para além da receita, além do tutorial, para além do manual, no que diz respeito ao modo imperativo.
No livro de vocês tem esse cartaz, eu coloquei aqui só um pedacinho do cartaz, que tem assim, hashtag respeite o cosplay. Usar cosplay não significa consentir. Pergunte antes de fotografar e respeite caso a resposta seja negativa. Tenha cuidado ao tirar fotos junto do cosplayer, para não danificar nada. Mantenha suas mãos para você mesmo. Seja respeitoso. Usar cosplay não significa aceitar qualquer abuso físico ou moral. Respeite as diferenças. Todos têm o direito de curtir o evento sem preconceito. Então aqui nós temos um cartaz que foi publicado num evento de cosplayer, tá? Para quem não sabe, cosplay são aquelas pessoas que se fantasiam de algum personagem, de determinado personagem, tá? Então nós temos aqui um cartaz que, desculpa, um cartaz que vai orientar o comportamento das pessoas com relação a quem é um cosplayer, ou seja, para quem faz cosplay, tá? Então, aqui no cartaz ele vai dizer que não é só porque eu sou um cosplayer e estou fantasiado, digamos assim, acho que fantasiado não seria a melhor palavra, mas estou vestido de um personagem que você pode vir, tirar foto, tocar em mim, não. Existe o respeito e existem algumas orientações. E aqui, nesse cartaz, nós temos vários verbos no modo imperativo. Nós temos, por exemplo, pergunte, respeite, tenha cuidado, e aí nós temos uma locução verbal, mas um dos verbos principais nós temos aí o tenha, tá? No modo imperativo, seja, certo? Todos esses verbos aí estão flexionados no modo imperativo. E eu não sei se vocês já perceberam, mas os verbos no modo imperativo costumam vir onde? No início da oração. Por quê? Porque esse é um modo verbal que traz impacto para a mensagem, para aquilo que o interlocutor quer passar. Então aqui nós vamos resolver juntos o item A e o item D. Olha aqui o que diz a questão. Sabendo que Anime Extreme é um grande evento anual que ocorre no sul do Brasil e que cosplay é uma representação de uma personagem conhecida de games, animes e mangás, com seus trajes típicos, responda com base no texto do cartaz. Aí o item A pergunta: A. Qual é o objetivo desse evento? Por que eu acredito e entendo ser importante que nós respondamos esse item? Porque lembra que a gente falou lá, será que o imperativo ele tem esse caráter só de autoritarismo? E aí a gente já comentou que não, que vai depender da situação de comunicação. Então, a depender do objetivo do evento, cabe ou não o uso do verbo no modo imperativo. Então, por exemplo, o objetivo é reunir pessoas interessadas em games de RPG e cosplay. E aí, qual a finalidade principal desse cartaz? Como vocês estão vendo aí, é orientar os visitantes quanto ao comportamento adequado na relação com os cosplayers, ou seja, com as pessoas fantasiadas. Então veja aí que o uso do modo imperativo nesse caso foi feito para quê? Feito para orientação dos participantes, dos visitantes do evento, para que eles não invadissem o espaço dos cosplayers. Então a gente vê aqui a importância de se observar o objetivo, a finalidade do meu processo de comunicação. E agora nós vamos ver a formação clássica do modo imperativo, né? A gente já viu o que esse verbo significa, qual a sua função, qual a sua finalidade e como é que eu formo esse modo imperativo. O que é que a gramática me diz a respeito da formação do verbo imperativo? Vamos juntos aqui, se concentra. Se você quiser fazer suas anotações, montar o seu esquema, o seu mapa mental, a gente vai aqui com bastante calma, seguir nesse momento de aula. E essa carinha de dúvida que a gente tem igual a dessa bonequinha vai sumir. Então vamos lá. Temos aqui uma tabela que nós vamos preencher enquanto formamos o verbo no modo imperativo. Você precisa entender que o verbo imperativo, digamos assim, o verbo no modo imperativo, ele é, digamos assim, filhinho dos dois outros modos dos quais nós já falamos, o indicativo e o subjuntivo. Então, o imperativo vai se formar a partir desses dois outros modos. Então, nós temos aqui o presente do indicativo vai auxiliar na formação desse verbo
e o presente do subjuntivo, tá? Nós temos o modo do imperativo afirmativo e nós temos o modo do imperativo negativo, certo? Então, nós vamos começar pensando primeiro no imperativo afirmativo, tá certo? E para a formação do imperativo afirmativo, nós vamos usar os outros dois modos no seu tempo presente, presente do indicativo e presente do subjuntivo. Então, segue aqui comigo. Normal, nós temos aqui as pessoas pronominais, eu, tu, ele, nós, vós e eles. As primeiras pessoas, eu e nós. Segundas, tu e vós. E as terceiras, o ele e o eles. Nós vamos construir primeiro o presente do indicativo e o presente do subjuntivo para, assim, então, juntar e formar o imperativo afirmativo. No presente do subjuntivo, como nós vimos que é aquele modo da probabilidade, da hipótese, nós temos o acréscimo da partícula que, né? Então, que eu, que tu, que ele, que nós, que vós e que eles, tá? Então, aqui, ó. O que é que muda no modo imperativo? A pessoa pronominal, ela não vai vir, como é comumente, antes do verbo. A pessoa pronominal, ela vai vir depois do verbo. Então, por isso que eu coloquei aí o eu, tu, ele, nós, vós, eles no final da coluna, tá certo? Porque ela não vem antes do verbo, vem depois. Mais uma atenção, um adendo, uma mudança, uma pequena alteração. Tá vendo aí que a gente riscou o ele e o eles? Então, no modo imperativo, a gente não tem ele e eles funcionando como terceira pessoa. Por quê? Lembra? Primeira pessoa. A pessoa que fala, a pessoa que enuncia, a pessoa que diz. Segunda pessoa, a pessoa com quem se fala, com quem eu estou me relacionando, com quem eu estou me comunicando. E a terceira pessoa, a pessoa sobre quem se fala, o outro que está fora do meu discurso com o meu interlocutor. Então você não tem como dar uma ordem para uma terceira pessoa. Ande ele, anda ele, anda aí ele. Não, não tem como você fazer isso. Então por isso que no imperativo afirmativo, o ele e o eles é substituído pelo você. E por que o você? Porque o você é um pronome de tratamento que é flexionado na terceira pessoa. Então, por isso que ele é utilizado aqui no local do ele e do eles para a terceira pessoa. Então, vamos conjugar agora o verbo amar, tá? Verbo amar, verbo de primeira conjugação, como você já sabe, cuja vogal temática é a, na forma infinitiva a r, tá certo? Então, nós vamos conjugar esse verbo. Primeiro, vamos conjugar no presente do indicativo, depois no presente do subjuntivo. Então, vamos aqui. Facinho, no presente, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, tá certo? Então aí, ó, amo, amas, ama, amamos, amais, amam. Esse é o verbo amar no presente do indicativo. Se fosse um verbo de segunda conjugação, que é aquele verbo cuja vogal temática é eu perdo, tu perdes, ele perde, nós perdemos, vós perdeis, eles perdem. Se fosse um de primeira conjugação, é subir. Eu subo, tu sobes, ele sobe, nós subimos, vós subis, eles sobem. Normal, facinho, presente. Agora vamos para o presente do subjuntivo. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Vocês percebem aquela diferença que a gente relembrou do indicativo para o subjuntivo? Eu amo, certeza. Que eu ame, hipótese, uma previsão, tá certo? Então, tendo em mente aí essas duas formações, nós vamos montar a estrutura do imperativo afirmativo. Então, é importante que o quê? Professora, eu ainda tenho dificuldade no presente do indicativo e do subjuntivo. Dá uma pausazinha, entende esses dois primeiros e depois segue, para que você não fique com deficiência em 3 modos verbais. Outra coisa, não tem primeira pessoa do singular no imperativo, não tem eu. Por quê? Gramaticalmente falando,
não tem como você dar uma ordem para você mesmo. Tipo, vai eu, come eu, jogo lixo eu, estuda eu. Gramaticalmente falando, não tem como. Claro que a gente de vez em quando anda falando sozinho e se motiva. Vai, Isabel, você consegue. Mas gramaticalmente falando, não. Então você já corta aí a primeira pessoa do singular do imperativo não é conjugada. Então vamos aqui. Vamos começar formando as segundas pessoas, tanto do singular quanto do plural, o tu e o vós. Por quê? As segundas pessoas do singular eu vou retirar do presente do indicativo, certo? Como? Perceba que eu tenho aí tu amas, vós amais. O imperativo afirmativo, as segundas pessoas vão ser formadas a partir das segundas pessoas do presente sem o S. Como assim? Tá vendo que esse Szinho aí tá em vermelho? Quando eu conjugo o meu verbo para o modo imperativo, esse Szinho aqui, ó, ele some, tá bom? E aí acontece o quê? É só cortar o S e repetir, nada mais. Olha aí como é que fica. Tu amas, ama tu. Vós amais, amai vós. Só para repetir, pego a segunda pessoa, tiro o S e repito. Antes eu tinha tu amas, agora eu tenho ama tu. Antes eu tinha vós amais, agora eu tenho amai vós. E aí, e o resto, professora? Como é que eu formo o resto? Muito fácil. Sabe tudo que tem no presente do subjuntivo? As terceiras pessoas e a primeira pessoa do plural? É só repetir. Você já pegou as suas segundas pessoas do presente do indicativo, as do presente do subjuntivo, é só repetir o que resta. Vou repetir o quê? Vou repetir as terceiras e a primeira pessoa do singular. Porque, como vocês bem lembram, a gente não tem a primeira pessoa. Então, a gente repete aqui o ame, o amemos e o amem. E como é que vai ficar? Ame você, amemos nós, amem vocês. Diferente do que acontece no presente do indicativo, quando eu repito as pessoas do presente do subjuntivo, eu não altero nada, eu simplesmente repito a forma verbal. Você vê aqui que tá igual, ó. Ame, ame. Amemos, amemos. Amem, amem. Só repetir, nada vai mudar. Agora, quando você pega o presente do indicativo, você lembra que você vai cortar o S. Facinho, né não? Como é que eu formo imperativo, afirmativo? Não tenho primeira pessoa. Uso as segundas pessoas do presente do indicativo sem o S. E repito todo o restante do presente do subjuntivo. Agora ficou fácil demais, tá vendo aí, ó? Nem tem mais o ponto de interrogação na cabeça da meninazinha. Ficou muito fácil. Ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. Olha que coisa mais linda. E se eu quisesse fazer com o verbo colocar, por exemplo? Vamos pensar, segundas pessoas. No presente, eu coloco, tu colocas. Então, coloca tu. Aí, o vós. Eu coloco, tu colocas, ele coloca, vós colocais sem o S, colocai. Colocai vós. E o resto? Que eu coloque, que tu coloques, que ele coloque, coloque você, que nós coloquemos, coloquemos nós, que vós coloqueis, que eles coloquem, coloquem vocês. Viu como é fácil? Repetindo, nós temos aqui a formação do imperativo afirmativo. As segundas pessoas, tu e vós, você vai tirar do presente do indicativo sem o quê? Sem o quê? Sem o quê? Sem o S, tá bom? E o restante você repete de onde? Do subjuntivo, muito fácil, tá lindo.
Oh, voltou a dúvida na cabeça dela, né? Como que forma o imperativo negativo? Mais fácil do que isso, mais doce do que mamão com açúcar, mel e Nutella, tudo junto. Muito fácil. Olha aqui comigo. Você tem aí o presente do subjuntivo. É tudo o que você vai precisar para formar um imperativo negativo. Nada, nada mais do que isso. Só ele, professora. Só ele. Só dele que você precisa. O imperativo negativo, coitado, só tem mãe. Não tem pai. Primeiro, tem que ter o não, né? Se vai ser negativo, a gente coloca o não. E o não é o que vai vir na frente de tudo. Não, 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 não. Vem na frente de tudo. E a pessoa pronominal vem aonde? Vem também no final. Por quê? Porque agora é só repetir tudo. Tudo de onde, professora? Tudo do modo subjuntivo. Por quê? Assim como no imperativo afirmativo, eu não tenho a primeira pessoa. Então, morre aqui o eu ame. E agora eu faço o quê? Tá vendo aqui esse verbo? Você inverte a ordem aqui, ó. E repete. Ames tu? Não ames tu. Aqui, ó. Inverte a ordem. Ame ele? Não ame ele. E vai ser ele, professora? Vai nada. Lembra? Imperativo não tem ele, tem o que? Tem você. Esse amemos aqui, ó. Inverteu, amemos nós, não amemos nós. Ameis vós, não ameis vós. Amem eles não. Não amem vocês, porque ele aqui não vai existir. Olha como é fácil. É só repetir. Que tu ames, não ames tu. Que ele ame, vira não ame você. Que nós amemos, vira não amemos nós. Que vós ameis, vira não ameis vós. E que eles amem, vira não amem vocês. Facinho, mamão com açúcar. É só repetir, tá bom? Recapitulando mais uma vez. Imperativo afirmativo, segundo as pessoas do presente do indicativo sem o S e repete todo o resto do presente do subjuntivo. Imperativo negativo, coloca o não e repete tudo do subjuntivo. Entendeu tudo do modo imperativo? Viu aí que não é só questão de dar ordem, mas também pode ser pedido, conselho, uma orientação? Então, vai muito mais além da ordem. E agora nós vamos fazer um exercício só para fixar mais ainda o conteúdo e para você continuar aí em casa trabalhando o processo de formação desse modo verbal. Vem comigo. Então vamos aqui, meus queridos, fazer esse exercício juntos. Para quê? Para ver o imperativo, o modo imperativo na construção do texto. Por quê? Porque nós não vamos ficar falando só de regras. Nós vamos ver como é que isso funciona, tá certo? Então, nós temos aí esses cartazes e grafites que estão sendo retratados nessa figura. Então, nós temos ali um grafite, né? Abre os olhos, e aí os olhos mirando ali para os cartazes. Mais amor, por favor. Mais amor, por favor. Tá bom? Então, vamos aqui. Esse exercício está na página 204, tá, gente? Do Português e Linguagens. Então, vamos aqui, ó. Em 2009, o artista Igor Marota grafitou por muros e tapumes da cidade de São Paulo a frase "Mais amor, por favor". E sua mensagem se espalhou pelo país e pelo mundo. Segundo mostra o site do artista, sua obra é um pedido, uma imploração, mas com educação. Em meio a toda a agressividade, indiferença e velocidade de uma metrópole como São Paulo. Então nós temos aí o artista que sentiu a necessidade de fazer o quê? Para as pessoas um pedido, uma imploração, para que essa indiferença, essa agressividade que estava na cidade de São Paulo parasse. Então vamos aqui. Infelizmente a gente não tem como discutir, né? Mas vocês podem escrever para mim lá nos recadinhos que eu vou amar ler. E aí a questão pergunta: quais formas verbais estão subentendidas na frase do cartaz "mais amor, por favor", para que ela tenha essa função de quê?
de pedido e imploração. Opa, se é para ter uma função de pedido e de imploração, eu já sei que eu vou usar o quê? Modo indicativo? Não. Modo subjuntivo? Também não. Modo imperativo. Então, nós temos subentendido aí, por exemplo, compartilhe mais amor, por favor, espalhe mais amor, por favor, distribua mais amor, por favor, doe mais amor, certo? Por quê? Porque esse imperativo é o que reforça essa intenção do interlocutor de mostrar essa solicitação, esse pedido, tá certo? Item B. Qual expressão utilizada deixa clara a intenção do artista de fazer um pedido com educação? Lembra, a gente falou dos modalizadores. Qual é o modalizador que a gente tem aí? Por favor. É esse por favor que vai mostrar a intenção de que é um pedido com educação, de que ele não está ordenando mais amor, por favor. Não. É um pedidinho, assim, uma imploração, como ele mesmo falou. Hipóteses. Vamos levantar hipóteses. Por que a mensagem ganhou proporções tão grandes e ainda é reproduzida até os dias atuais? Vamos pensar. É só São Paulo que tem esse problema de indiferença, de agilidade, de maus tratos? Não. O mundo inteiro está precisando, sentindo necessidade de mais amor, de mais empatia, de um olhar para o próximo com mais atenção, tá? Então, provavelmente, por isso que essa mensagem que é imperativa para os dias atuais acabou se espalhando. Na fotografia em estudo, além da frase que ganhou o mundo, o artista escreve: abre os olhos. Lembram lá dos olhinhos? Ciclope, mirando lá por mais amor, por favor? Então, vamos lá. A quem ele dirige essa frase abre os olhos? Para quem é essa frase abre os olhos? Para as pessoas em geral, porque qualquer pessoa pode passar por aquele lugar e ver essa frase, certo? B. Que sentido a expressão abre os olhos nesse contexto? Que sentido ela ganha? E qual é a sua relação com a máxima mais amor, por favor? Esse abre os olhos é um se liga, um presta atenção, olha aqui para o mundo ao teu redor, a gente está precisando de quê? De mais amor, tá certo? É esse sentido que a expressão abre os olhos indica. Porque veja, ó, abre os olhos a gente também tem imperativo. Abre aí os olhos que estão fechados, né? Abre é uma ordem, mas nesse caso aí vai ser o quê? Um se liga, um pedido, um conselho, um alerta. Abre os olhos. Nós temos também o item C. Com base no que você aprendeu, olha aí, sobre o uso do imperativo no português brasileiro, levante hipóteses. Aqui eu quero chamar a atenção para um critério. Nós vimos que tem aquela questão do uso do tu e do você. O tu, dependendo da região, não é tão usual. E aí o você fica mais usual, tá? Então a gente vai ter essa questão, apesar do que a gramática impõe, do que a gramática estabelece, nós temos essa questão do uso da língua, da variedade linguística. Então, em alguns lugares, o uso do tu, ele vai ser mais latente e o uso do você vai ser mais latente. Então, a gente tem qual o sujeito dessa oração abre os olhos. Então, a gente pensa, abre. Vamos ver, o abre ele está em que pessoa? Se eu conjugar o verbo abrir no presente do indicativo, eu abro, tu abres. Opa, tu abres, abres, sem o S fica abre. Então, gramaticalmente falando, o sujeito dessa oração é um tu. Abre, tu. Claro que normalmente, nas orações, o sujeito dos verbos no modo imperativo vai ser desinencial, vai ser oculto, ou seja, ele não vai aparecer. Eu não digo abre tu os olhos, a não ser que eu tenha uma intenção para o momento, mas eu vou dizer abre os olhos, mas implícito aí eu tenho um tu. Agora sim, para São Paulo, pela região, pela variedade que se usa da língua lá, é muito provavelmente que as pessoas usem mais o você, sabe? Quando a gente diz assim, faz isso pra mim, faz tu. Tem região que vai dizer, faz você, tá certo? Então a gente tem essa variação. Vamos aqui para a nossa última questão. Leia os textos a seguir. Primeira imagem. Mais humor, por favor. Mais flor, por favor. Mais café, por favor.
E mais coxinhas, por favor. Eu fico aí no mais café, por favor, tá, gente? Amo café. Mas olha, aqui nós temos duas coisas acontecendo. Uma, temos o imperativo implícito aí. Como a gente viu no mais amor, por favor, tinha implícito ali, doe mais amor, compartilhe mais amor. E nós temos a intertextualidade. Lembra a intertextualidade? Textos que conversam com outros textos, que apontam para outros textos, que lembram para outros textos. Aqui nós temos um paralelo, né? Mais amor, por favor, mais humor, por favor. Então vamos ver o que pedem as nossas questões. A. Em qual das imagens, em qual deles o objeto do pedido é mais próximo da frase original? No primeiro, né, gente? Mais humor, por favor. Por que no primeiro, professora? Por que não no segundo? Não no terceiro, não. No primeiro, por quê? Porque o primeiro é o que vai falar de sentimento também, de sensação, de emoção, né? Humor ali, achando graça e tal. Então, assim, intertextualicamente falando, o mais humor se aproxima mais do texto original, tá certo? Item B. Levante hipóteses. Pense aí com a sua cabecinha marota, você que é muito esperto e inteligente, que formas verbais podem estar subtendidas em cada um desses textos. Então, mais humor, por favor. Eu poderia ter o quê? Espalhe mais humor, por favor. Doe mais humor. Na segunda frase lá, que é mais flor, por favor. Poderia dizer, compre mais flor, por favor. Traga mais flores, por favor. Né? No terceiro, que é mais café. Traga mais café, por favor. Faça mais café, por favor. E na coxinha, sirva mais coxinha, por favor. Por favor, sirva mais coxinha, tá? Então, todos esses verbos vão estar implícitos aí nesse acontecimento. Item C, vou deixar aí para você. Faça uma pesquisa e descubra outras frases como essa. Faça aí essa pesquisa. Envia lá nos recadinhos, tá bom? Vou deixar isso para vocês. Item C, me respondam lá nos recadinhos, tá bom? D. Crie você mesmo uma ou mais frases com a mesma inspiração. O que você pediria para quem e em que contexto? Então, ó, item C e item D. Item D, principalmente. Você vai escrever lá nos recadinhos da nossa sala de aula virtual uma frase parecida com essa, certo? Por exemplo, eu diria: mais saúde, por favor. Nesse tempo de pandemia é tudo que a gente está precisando, tá bom? Ah, gente, chegamos ao fim de mais uma aula de língua portuguesa, tá certo? E aí, eu quero que você se empenhe e faça todos os exercícios propostos para essa aula, tá bom? A gente se vê.